Felizmente, tudo bem com o Marcelinho, graças ao doutor José Chances e ao médico do Fortaleza, porque a ambulância, ou as ambulâncias foram ridículas, principalmente a que estava atrás do gol de entrada, que não pegava. E a outra chegou só depois que ele já estava recuperado. Então, os médicos salvaram, eu não sei se era um caso para chegar a óbito, né? Mas, de qualquer maneira, se dependesse da ambulância, não serviu para nada. Ridículo. Os caras têm que explicar por que a ambulância não pegava. Não foi, por que ela estava num buraco que não subia? Por que a outra demorou para chegar depois que aquela que teve que ser empurrada por jogadores de reserva? Então, cena patética, ela veio com a porta aberta. Porque o cara correndo atrás da ambulância. Jogadores do Fortaleza, ajudando lá. proativos, foram lá empurrar a porque não ambulância. pegava. Quer dizer, é ridículo. Então não precisa ter. Não é a primeira vez, né? Eu até fiquei procurando ali se tinha um distintivo da CBF na ambulância ali. Não precisa não é ter. a primeira vez. Não precisa ter ambulância. Para isso não precisa ter. E ambulância não é alegoria, não é só para estar lá para cumprir a lei. Mas é parece para estar lá por... É, claro. A empresa que presta esse serviço precisa te explicar, né? Claro. Qualquer espetáculo você tem que testar antes. Tá tudo ok? E lá é um espetáculo que precisa tê-lo. E no estádio nós já tivemos um caso grave, onde aconteceu todo o problema com o Serginho. Se dependesse, olha o tempo que está demorando. E a ambulância está tentando pegar, empurra. Negócio vergonhoso. Miller, e o time em campo, eu achei o jogo... Olha, o resultado foi ótimo do São Paulo. São Paulo poderia ter perdido demais. Deveria ter perdido demais. Olha, Flavito, você sabe muito bem que o futebol de hoje é 90% força, né? A maioria dos times, 90% força e, às vezes, 10% a qualidade de quem tem, com exceção do Flamengo e Palmeiras. Agora, o que eu estranhei foi a facilidade que o Fortaleza encontrou para vencer o jogo. E na dinâmica de jogo do Fortaleza foi muito melhor que a do São Paulo. Por que eu falo da força? Porque o Benítez, que é um bom jogador, que todo mundo elogia, ele não tem força para disputar uma bola. Ele domina a bola, se ele gira, o adversário toma a bola dele fácil. Diferente dos jogadores que a gente conhece das antigas, que a bola colava no pé deles, né? Então o São Paulo, se não tem força, não tem qualidade, a bola não chega com qualidade na frente. O Fortaleza, os jogadores, um time entrosado. Como na gíria da bola diz, né? Toca sem olhar porque sabe que o companheiro, onde está o companheiro posicionado. Então o São Paulo ontem perdeu merecidamente, porque e o Fortaleza venceu merecidamente, porque o que o Fortaleza fez durante o jogo foi muito mais do que o São Paulo. O São Paulo não criou uma oportunidade de gol para deixar o seu atacante na cara do gol para fazer o gol. Diferente do Fortaleza, que nos contra-ataques conseguiu envolver a defesa do São Paulo, porque tem um meio-campo, os dois volantes jogam em linha, quando bate, a bola passa, os dois ficam batidos. Quer dizer, então, o São Paulo hoje, a realidade é essa. Tem que brigar para não voltar para a zona de rebaixamento, porque está um ponto só da zona de rebaixamento, não é, Celso? Sim. Então, quer dizer, como é que faz um time grande com a qualidade do São Paulo, campeão paulista esse ano, numa situação dessa? Aí você fala assim, o Crespo, eu gosto dele, que ele é sincero. Exatamente. Não tem grana. Isso que eu ia falar. Se não tem grana, não dá para contratar. Se não dá para contratar, como é que vocês querem cobrar qualidade num campeonato difícil como é o brasileiro? Agora, será Paulista não tem qualidade como tem o brasileiro. Não, e outra coisa, o que o Também Crespo falou sobre o desgaste do Campeonato Paulista. Sim. Não, aí também já ajudou a aí para assumir. mim já é desculpa que não tem que dar essa desculpa. Nada a ver Flávio, uma coisa assim, com mas o Crespo tocou num ponto, e tem alguma coisa que o Leão falou aqui também. Ele falou assim, São Paulo hoje é o presente. Uma coisa é a instituição, é a camisa, é a história, a tradição, e outra coisa é o que você tem hoje. Fortaleza à frente, Bahia à frente. Tem uma... eu aprendi com futebol, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, vocês dois que fazem. Times limitados se tornam mais competitivos a partir do entrosamento, base, Coletivo. tempo de trabalho. É tempo de trabalho. Então não adianta, porque ele tocou num ponto. O presente é esse. Ou eu tenho reforço, que não tem dinheiro, ou me dê tempo para trabalhar. Quer dizer, com tempo para você treinar, para ganhar o embate. Não é por acaso que o Fortaleza hoje faz um bom campeonato, o Bahia faz um campeonato, o próprio Ceará, Bragantino. Bragantino. O Bragantino, ele se propôs, né, junto com o Red Bull, ele se propôs a esperar o seu tempo de maturação. É isso aí. Ele vem junto com algumas melhorias em contratações Pontuais. de 3, 4 anos para cá. É isso aí. O dia a dia dele é notável. Apostou, inclusive, num jovem como treinador. E está garantindo, segurando até agora. E o anterior era mais jovem ainda. Era mais o jovem Felipe que não ainda. deu certo, Felipe Conceição. Sim. Ô, Leão, uma figura muito importante da antiga me deu uma dica que eu não tinha percebido e eu queria ouvir você, o Miller, todo o pessoal. O futebol, muitos times do Brasil, e o São Paulo se inclui nisso, não demonstram força e resistência.
E o clube que essa pessoa ligada falou, no meu clube, que também não tem força e resistência, não fazem treino de força, não fazem treino de resistência. Fica limitado ao campo curto e tal, que ok também tem que fazer, mas pararam com o treinamento de força e resistência. O São Paulo, inclusive, não teve pré-temporada. Ele veio com tudo para aquele negócio do Campeonato Paulista e tal. O segundo tempo do São Paulo, invariavelmente, ele morre. É só segurar um pouquinho que no segundo tempo ele cai sozinho. E aí, Leão? É porque eles acham que o futebol hoje conseguiria fazer sucesso olhando o estrangeiro europeu jogar, toques. Então ele se propõe a fazer toques. Eu nunca vi escalar um goleiro porque ele sabe jogar com o pé. Não existe isso. O goleiro tem que saber jogar com a mão. O pé, quem tem que saber jogar, é o atacante com a inteligência, com a habilidade. Agora, tem lugares que querem treinar muito, também está errado. Hoje eu fiz um outro programa também, eu falei que eu admirava o Capitão Coutinho, o treinador, porque ele era mais inteligente do que culto no futebol. Porque ele veio do vôlei. Mas ele falava, bom, eu acho que hoje, o que você acha, Leão? Eu não vou dar treino. Vocês vão ficar como pijama treine. Falei, acabei de falar num programa. Por quê? Porque aquele descanso ia reforçar para o dia seguinte ter a musculatura descansada para acontecer isso. Como algumas vezes aconteceu no futebol brasileiro, os jogadores, acontece muito ainda, o jogador quando entra em férias, em vez de descansar, engordar um pouco, descansar a musculatura, vão para os lugares, ficam jogando futebol de brincadeira, de farra o tempo todo. A musculatura não descansou. Então o treinador tem que ter uma simbiose, uma amizade e um relacionamento com a parte técnica diretiva, principalmente preparador físico, ser da sua confiança, para que isso possa ser possível. E alguns preparadores físicos têm até receio de conversar com o treinador, eu nunca vi isso. Obrigado. Faz falta, voltando ao tema São Paulo, e até abordamos um pouquinho com o Diogo, faz falta tal pré-temporada que nós não tivemos para esse tipo de time cair no segundo tempo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, Flavito. A pré-temporada ela é essencial para qualquer jogador, qualquer time, né? Mas eu não acho como o São Paulo tem que usar isso como desculpa, até porque os grandes, né? Santos, Palmeiras, Flamengo, não tiveram pré-temporada também, cara. É claro que são elencos totalmente diferentes, mas eu acredito que com relação ao treino que você estava falando, o saudoso Tele Santana, ele não dava treino tático, ele não dava campo reduzido, ele dava 1 hora de coletivo, toda semana, 1 hora de coletivo. E se a gente treinasse mal, o Bagãozinho ganhava da gente, treinava outro dia mais 1 hora, véspera de jogo. Quer dizer, hoje os treinadores tiraram o coletivo, é campo reduzido, por isso que a gente vê muito fundamento de futsal no futebol. O Leão não fazia isso. O goleiro hoje, qualquer goleiro hoje no mundo, tá cara a cara com o atacante, que ele faz? Pelo amor de Deus, isso não existe. O Miller, o Valdano deu uma entrevista, escreveu um texto outro dia dizendo o seguinte, eu fico ouvindo os técnicos reclamarem que o jogador não chuta. Mas, né, que não toma iniciativa. Sim, mas no treino ele fica o tempo inteiro falando toca, aí o cara toca. E não pô. tem noção, Então, ele não tem noção de... Ele não define. E não tem também noção de profundidade, né, Léo? O importante é, os treinadores, é o seguinte, a gente dava coletivo sim, e eu adoro coletivo. Às vezes, quando não tinha jogo no meio de semana, eram 2 coletivos por semana. Mas com o time definido com aquilo que a gente queria. Era um ensaio coletivo para o jogo. Tá? E o seguinte, eu tenho que falar, como eu fazia, voltava das férias. Vai começar a pré-temporada. Os caras estavam achando que ia já começar na musculação. Não, vamos para o campo. Cada um com uma bola. Nós começávamos progressivamente, mas com uma bola, porque o que dá resistência é junto com a bola. Você corre muito mais junto com a bola. O resto você descansa. Então, a gente fazia chute a gol sem eles perceberem. E todo dia tinha chute a gol, tinha treinamento. Hoje eu continuo vendo jogadores bater escanteio rasteiro
Quer dizer, isso... Mas agora eles levantam a mão. Era imaginável. Agora sim, agora... Então, a mão vai mais alta, né, Leão? A mão vai mais alta do que a bola. Agora, o que o Flávio... Quando levanta a mão, ó, só para vocês entenderem. Então é o seguinte, vou explicar. Levantou a mão direita, é bola no melee lá para ver o que acontece. Levantou a mão esquerda, é bola no melee para ver o que acontece. Se levantar as duas, é bola no bolo lá. E se não levantar nenhuma, também. Tá entendendo como é que é? Bela Agora, Flávio. Bela tática, Você toca no ponto de resistência, e é verdade, o São Paulo tem se comportado dessa forma, no segundo tempo tem parado, e o Celso levantou essa bola aqui com o Leão, precisa contratar, tem que investir, o Leão falou, não, precisa saber onde investe também. Quando das contratações do São Paulo, a gente discutiu muito lá atrás, jogadores com uma faixa etária, né, avançada. Você tem o Miranda, não se discute o Miranda tecnicamente. Se investiu, não se investiu pouco para trazer o Miranda. Não se investiu pouco para trazer o Éder, que são dois jogadores que com muita frequência, até por esse calendário espremido, estão no banco de reservas, né? O Benítez, a gente sabia que o Benítez não é um jogador que aguenta os 90 minutos. Então, também saber aonde investir, mesmo que se traga bons jogadores, pode ser problema, que é o que está acontecendo também no São Paulo. Mas não havia promessa nem de investir em ninguém. Sim, mas agora, 40 anos, vai para a Olimpíada. Jogar futebol. O Daniel, né? O Daniel. Vai brincar com O garotos. São Paulo precisando dele. Eu acho uma incoerência, sinceramente. Claro. E o Crespo, quando chegou, Garrafa, só para a gente fazer justiça, o Crespo, ele chegou sem a promessa de reforços. Ele chegou, e consciente disso. Vou chegar, não tem dinheiro, não tem reforço, e aproveitar o que tinha lá que o Diniz estava trabalhando, uma coisa ou outra. Aí o São Paulo começou a investir nos veteranos. Era mais fácil até de contratar jogadores que... Foi a história também de baixar a folha, né? Mesma história. Ô, Fabito, sabe o que acontece? Um jogador acima de 30, quando ele machuca, uma contusão muscular, o tempo de recuperação é maior do que um jogador de 20 anos. Não tem jeito. Então, o presidente, para contratar, o clube para contratar jogadores acima de 30, tem que ser aquele jogador que vem resolver mesmo. Porque ele sabe que não dá para contar com o jogador duas vezes por semana. Miller, qual que resolveu até agora? O quê? As contratações com... São Paulo. Do São Paulo e qualquer do Brasil, com mais de 30 que vem resolvendo, a não ser a ajuda de um homem de 40 anos, que ainda joga muito bem, o canhoto, o Nenê do Fluminense. Que é artilheiro do time. O Hulk no Atlético, né? O Hulk no Atlético também. Ele está assessorando o atacante, entendeu? Mas, por exemplo, ficou 10 jogos sem fazer gol e não teve cobrança. Sim. Isso que também é importante. Ele foi útil em outro aspecto, não só fazendo gol. Hoje ele fez 2, mas não vinha fazendo, parece que há 10 anos, há 10 jogos, né? Mas o que ele deu de gol... Ele marcou os 2 na estreia do Atlético e... Eu acho que foi na estreia. Eu acho que ele tem 12 gols. E o Leão, quando ele fala do Daniel Alves, hoje é matéria no site Gazeta Esportiva, que a torcida está se rebelando também em relação ao Daniel Alves, né? Boa parte da torcida, pegando demais no pé da diretoria do São Paulo. Rescindiram com o Hernanes, tem que rescindir também com o Batuqueiro. Estão chamando o Daniel de Batuqueiro, que está jogando bola com os meninos, brincando com a molecada, enquanto o São Paulo está apanhando aqui. O que está no papel não é caro nem Ok, barato. mas isso... Por que fizeram esse contrato? Isso vai dar pano para manga para essa semana, essa história do Daniel, que o São Paulo não tendo bons resultados. Tem Racing na terça-feira, o negócio vai ficar complicado. Você vai... Falando em inteligência, vamos acionar a nossa rede externa. Começando com o nosso mestre Alberto Helena Júnior, já que o tema é São Paulo e o mestre é um especialista, obviamente, profundo em futebol, mas conhece São Paulo como poucos. Boa noite, mestre Alberto Helena. Preocupado com essa situação de São Paulo e tudo que você falou aqui? Estou preocupado porque o São Paulo tem um grupo de jogadores perfeitamente capazes de produzir, mas não o faz, entre outras coisas, porque o treinador insiste em alterar de jogo para jogo, independentemente dos jogadores que estejam eventualmente machucados. Ele muda porque muda, simplesmente, sem um motivo plausível. Só não muda o sistema de jogo com 3 zagueiros, que reduz a capacidade ofensiva do time. Futebol, desde que foi inventado, se separou do rugby lá do século XIX, chama-se futebol associado. Futebol associado é o conjunto, o entrosamento. O meu querido Leão acabou de dizer que ele dava 2 treinos por semana coletivos. Por quê?
porque é a maneira exata de poder obter entrosamento, entendimento, conjunto, time, equipe. Sem isso, você não tem. E os treinadores atuais simplesmente aboliram o coletivo dos treinamentos. É coletivo, é cobrança de escanteio a favor e contra, é cobrança de falta e é chute a gol. Treino de chute a gol. Eles ficam essa brincadeira de fazer o treino alemão, que é velho para burro. O cara pensa que é uma novidade, metodologia, o estudioso, reduzir o campo. Isso é o velho treino alemão. Você reduz o campo, 2 travezinhas pequenas e faz os jogadores tocar a bola. Isso porque eles lá naquele tempo não sabiam tocar a bola. Entendeu? E nós sempre soubemos. Não precisava disso aí para tocar a bola. O que precisa é um entrosamento, conjunto, equipe. E é o que o São Paulo não tem. É verdade. Chico Lang, boa noite. Falamos já do seu Corinthians, estamos falando agora do São Paulo. Esse São Paulo corre risco, Chico? Bom, boa noite, Flávio Prado. Eu tenho a solução para acabar com todos os problemas do São Paulo e do Corinthians. É simples, gente, é simples. É só jogar 45 minutos. Simples, acabou. Esses times só conseguem render no primeiro tempo. No segundo tempo, eles caem de produção. Eu não sei quem da mesa disse isso, mas com toda razão, acho que foi por você mesmo, claro. O São Paulo, no final das contas, ele cai, ele desmancha no segundo tempo. O Corinthians é a mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Então vamos fazer assim, um tempo só. Aí o outro tempo a gente elimina do futebol. Vamos fazer uma cartinha e pedir lá para o pessoal lá da FIFA de Zurique para mudar a regra. Porque assim, só que o Corinthians e o São Paulo não vão cair para a segunda divisão. E se continuar do jeito que está, vão cair. Vão cair sim. E digo mais para você, o São Paulo, por incrível que pareça, está pior que o Corinthians. Porque o São Paulo tem um elenco bom, tem uma garotada interessante, uma garotada esforçada, uma garotada competente. Só que o senhor Crespo não está sabendo armar o time. Ele não está sabendo armar o time. Ele só tem uma tática, como disse o mestre aí, o 3-5-2. Só isso que ele sabe fazer. Ele conseguiu anular a única jogada poderosa do São Paulo, que era pela esquerda, o Reinaldo. O Reinaldo já não faz mais nada em campo. Não faz mais nada em campo. Ele não consegue andar porque está tão marcado, está tão manjado, que não adianta. Não adianta inverter, não adianta fazer nada. Então, quer dizer, o São Paulo está numa situação crítica, está flertando com o rebaixamento. E o Corinthians também. Não é só o São Paulo, não. Não é só o São Paulo. Se o Palmeiras é o sério candidato ao título, junto com o Flamengo e com o Atlético, o Corinthians e o São Paulo são seríssimos candidatos ao rebaixamento. E eu acho bom as diretorias começarem a olhar as coisas. E vou dizer uma coisa para vocês aí da mesa. Vocês todos ficam puxando o saco do Crespo, ficam falando coisas que o Crespo é isso, o Crespo é aquilo, e ficam metendo o pau o técnico do Palmeiras. O técnico do Palmeiras, no fundo, é o único que está dando certo. É o único que é líder do campeonato, é o único que está bem na Libertadores, e se bobear, ele leva os 2 títulos. Então, o português